Daniel, capítulo 1, verso 6, diz assim: Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltsazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Contexto rápido, né, que estava acontecendo aí, quando Nabucodonosor dominou Jerusalém, Judá, né, ele trouxe muitos escravos, né, e entre eles estavam os jovens dos nobres de Israel, né, que é isso que eu citei aqui na leitura. E entre eles estava Daniel, que é a figura chave, né, vamos dizer assim, do livro de Daniel. E o interessante é que Daniel, quando eles chegam, né, para servir o rei, eles seriam treinados durante um tempo, e eles têm o seu nome trocado, mudado, né? É importante a gente entender isso, porque você vai ver na Bíblia muitos personagens que têm o seu nome mudado, né? Mas você tem que entender quando é um projeto de Deus e quando não é. Então, por exemplo, Abrão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então você vê uma iniciativa de Deus nesses fatos. Agora, nesse caso, não foi algo que Deus fez. Foi o chefe dos guardas, né? Foi um governo, né? Um representante do governo do mundo, né? Nossa analogia espiritual. Então parte do mundo esse novo nome para eles. A questão do nome, ela se refere ao quê? Ao projeto que cada um tem. Então Deus tem um projeto para o ser humano e o mundo também tem um projeto, uma programação para as pessoas. Quando a Bíblia fala de mortificar a carne, quando Jesus fala de morrer para si mesmo, é você não viver nessa programação. Você sair dela, não deixá-la dominar a sua vida. Não deixar ela te atrapalhar a sua vida, não deixar ela atrapalhar o plano de Deus para sua vida. Então, quando você vem e se conecta com o Espírito Santo, né, você vai até o Senhor, se conecta, invoca o nome do Senhor, guarda a palavra, pega os princípios da palavra, põe na sua vida. Quando você age dessa forma, a Bíblia fala, pelo Espírito mortifica as obras do corpo. Então, o que é isso? Você não deixa essa programação dominar a sua vida. E essa programação, ela vem de Satanás, que vai vir o quê? Qual é a intenção? Matar, roubar e destruir. Então, eles recebem novos nomes que vêm do governo, né? Que estava estabelecido ali, que representa o governo do mundo. E o nome que eles recebem é a designação das funções que eles iam realizar. Por exemplo, vamos falar hoje só de Daniel. Daniel, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Então, o que se representa espiritualmente? Para nós, é o plano de Deus, da justiça de Deus nos alcançar, e nos alcançou através de Cristo, que Cristo fez. Romanos 5 vai dizer que nós somos a justiça de Deus em Cristo, ou seja, se pela desobediência de Adão entrou a morte, muito mais pela obediência de um só homem, do segundo Adão, Jesus, entrou a vida, entrou a justiça, a justificação. Por isso, diante de Deus, o que vale não são suas obras, nem boas, nem más, mas o que vale é a fé do que ele fez. E o que ele fez? Jesus cumpriu a justiça, cumpriu a condenação, cumpriu a miséria humana, cumpriu a maldição. Ele perdoou, por meio dele nós somos perdoados por Deus. Então você se torna a justiça de Deus. Você pode andar com Deus. Você pode orar a Deus. Você pode ter comunhão com Deus. Você pode ser abençoado por Deus. Deus pode te abençoar por meio do que Cristo fez. E outra, e mais ainda, você pode cumprir essa justiça, ser um justo, alguém que leva essa justiça de Deus para outras pessoas, para onde você vive, ao seu redor. É uma missão que nós temos. Então, Daniel, esse nome, Deus é o meu juiz. Outro aspecto de justiça é
Não importa o que as pessoas pensam, o juízo que elas fazem de você. O que importa é a sua vida, a sua comunhão com Deus. Ou seja, então você não precisa ficar mais andar por medo do que as pessoas pensam. E outra forma também, você pode ser livre de julgar, de criticar as pessoas. Né? Se você não tem responsabilidade, autoridade de julgar a pessoa, né? Que existe esses pontos, você não precisa viver mais preso a isso. A julgar, a tentar controlar a vida das pessoas, porque Deus é o que é o juiz. Só que aí o nome de Daniel, ele é mudado, né? Ele é mudado para Beltesazar. Né? Beltesazar significa Senhor do Tesouro. Lembrando que foi o mundo que deu esse nome para ele. Né? Então, quando se fala que ele, primeiro, coloca ele como Senhor. A palavra Senhor é aquele que tem o domínio, aquele que tem o controle, né? Aquele que domina o tesouro, que tem o controle, que tem os registros, que tem toda a responsabilidade também envolvida. Só que se você vai entender a mente de Deus para você, para a nossa vida, Deus não quer que sejamos senhores. O Senhor, Jesus, ele é o nosso Salvador e Senhor. Nós temos que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Senhor é aquele que tem um lugar, né, de primazia. O Senhor é aquele que a gente teme. O Senhor é aquele que nos orienta, que nos dirige, que dá desígnios para a nossa vida. E não nós mesmos devemos ser Senhor. Lembrando que a autossuficiência é um pecado raiz. Desde o princípio da criação é um pecado raiz. A autossuficiência. Tem dependência de Deus, não pedir a direção de Deus, não focar na onde Deus ilumina, entendeu? Então, por exemplo, qual é o propósito de Deus para a sua vida financeira? Deus, ele tem, é como se fosse assim, imagine que você está dentro de uma caverna e você precisa cavar, né? Uma mineração, está fazendo uma mineração, você precisa cavar em determinado local, com a picareta ali, vamos falar de instrumentos antigos aí, sem tecnologia, você precisa cavar. E aí tem uma pessoa atrás que te auxilia, que vai com a lanterna iluminar. Essa pessoa ela é aquele que fez o estudo, fez o cálculo e sabe exatamente onde está o ouro. E aí ele vai e joga a lanterna, né? A iluminação, aonde deve cavar. Mas aí você pega a sua marreta, sua picareta e começa a cavar ao lado ou um pouco mais longe, né? Não onde está iluminado. Você vai usar muita força, né? Vai bater com bastante força, com bastante desejo, com bastante empenho. Só que aquela força vai produzir cansaço em você e não vai dar resultado. Porque o que compensa, até psicologicamente, o que compensa uma pessoa o esforço que ela faz? Compensa o resultado. A recompensa de alcançar o objetivo traz o consolo, traz o equilíbrio para a pessoa no esforço que ela realizou. Por isso que Isaías 53 fala, e que o Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ou seja, Jesus exerceu um penoso trabalho, mas ele se alegra por ver as pessoas que são salvas, por ver aqueles que o representam, que levam a salvação. Então, agora quando você se esforça com algo e não dá um objetivo, e não é recompensado por alcançar o resultado, isso vai gerar frustração. Né? Por quê? Primeiro, porque gastou-se, né, tempo se esforçando, e porque não teve o resultado, aquele sentimento de que tudo foi em vão. Então por isso que você precisa da iluminação, porque de toda maneira você vai ter que se esforçar. Só que você vai se esforçar no lugar certo, no ponto certo. Então, e quem veio para nos ajudar? O Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos guiar, para mostrar aonde cavar. Entendeu? Então, autossuficiência. Então, ser senhor de si mesmo vai fazer você cavar aonde não vai ter recompensa. Então, voltando. Então, primeiro, o nome dele é Senhor do Tesouro. Né?
tesouro. Lucas 6:45 vai dizer assim: o homem bom, do bom tesouro que está em seu coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Interessante que Jesus fala de 2 tesouros. O que vai determinar se a pessoa é boa ou má é qual tesouro que ela usa. Engraçado que até o mau tesouro é um tesouro. O que vem ser o tesouro? Aquilo que tem extremo valor, que dá o valor daquela situação, né? Por exemplo, o dinheiro que está no Tesouro Nacional mostra o quê? O dinheiro, a quantidade de riqueza que há num país, né? Então é o Tesouro Nacional. Quando algo que é precioso para você, seja uma pessoa ou seja um bem, é um tesouro. Então Jesus fala assim, que quem usa o bom tesouro, o que seria o bom tesouro? É a natureza de Deus em nós. E o que seria o mau tesouro? É a natureza da carne, a mente carnal. Mas por que ela é tesouro? Porque ela nasce, ela é produzida em nós, uma maneira de pensar. E nós, como seres humanos, defendemos a nossa maneira de pensar, porque ela é temperada com orgulho. Então, nós somos criados, como eu falei da programação, nós somos criados, programados para pensar de forma carnal, mundana, no sistema do mundo. E aí nós fazemos desse pensamento um tesouro, ou seja, como algo valoroso, porque nós concluímos que assim é o certo. Seja qualquer área da vida. Aí quando vem a mente de Deus, a operação do Espírito Santo, é para mudar essa mentalidade, mas para nós é um tesouro, então vai ter uma dificuldade de abandonar aquilo que a gente valoriza. Estão entendendo? Então, essa é a questão, o Senhor do tesouro, esse é o plano do mundo. Que você seja senhor de si mesmo e que você considere um mau tesouro, que você proteja o seu tesouro. É como na vida financeira, por exemplo, um cristão, o dízimo, entregar o seu dízimo, né? Por exemplo, nossa mentalidade carnal, né? Ela quer que você seja o Beltesazar. O que é o Beltesazar? O senhor do tesouro. Você tem uma mentalidade que o dinheiro é seu, que você trabalhou por ele. Ninguém dá nada para ninguém, ninguém dá nada para o outro, ninguém faz nada de graça, né? Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade que o chefe da guarda, né, deu para você. Ele quis mudar o seu nome, né? Ele colocou o seu nome de Beltesazar. Então a pessoa tem dificuldade de dizimar. Por quê? Ela é senhor do tesouro. Qual que é o tesouro dela? O tesouro é de que ela não crê no sobrenatural, é um tesouro carnal, que Deus vai suprir a necessidade dela. Ela fazer algo por outro, ser servo de alguém, dizimando, é um tesouro que ela tem. Por quê? Ninguém faz nada por ela, por que ela tem que fazer pelos outros? É um tesouro esse pensamento. Então a pessoa não dizima, ela tem medo de dizimar, ela não se importa em dizimar, ela é incrédula, ela não acredita que Deus pode abrir portas se ela dizimar, ela não crê nisso. Mas aí se ela pega e fala, não, meu nome é Daniel, Deus é meu juiz. E esse juiz, ele criou uma regra, uma lei espiritual, mais do que a lei do Velho Testamento. Ele criou uma lei espiritual do dízimo. Então, tudo que vier à minha mão, eu vou entregar. Eu vou entregar para a casa de Deus, né? Mas eu vou fazer com riqueza, com o tesouro do homem bom, que é o tesouro do Espírito. Que eu vou entregar o dízimo pela fé, né? Porque eu creio. Vou entregar o dízimo pela obediência à palavra. E vou entregar o dízimo porque vai cooperar com a igreja para que a igreja transforme a vida de outras pessoas através da pregação da palavra. Então a pessoa tem um vislumbre do que representa o dízimo, um vislumbre espiritual. Deus é o meu juiz, eu sou justo, eu vou exercer a justiça de guardar a palavra, então eu vou entregar o meu dízimo. Né? Não estou falando nem das ofertas, estou falando do dízimo. Então, 10ª parte do que vem na minha mão, né? Pela fé eu vou entregar esse dízimo, pelo amor à obra de Deus, por reconhecer que vai abençoar outras pessoas. Né? Aí você reconhece, né? Porque pessoas dizimaram, eu fui alcançado. Tinha uma igreja onde eu ouvi a palavra, onde eu fui discipulado. Tinha um pastor que me orientou, que me direcionou lá, porque pessoas dizimaram na igreja. Então você começa a vislumbrar dessa forma.
vê o valor, vai promovendo temor dentro de você e Deus vai te abençoando também, vai suprindo essa necessidade. Aliado ao dízimo, aliado... Aí você fala, poxa, eu tenho que aliar algumas coisas na minha vida, né? Eu entrego o meu dízimo, mas também não penso negativo, né? Não murmuro, né? Vou mudar isso também. Então eu vou colocar em ordem, mas vou entregar o meu dízimo, porque meu nome é Daniel, não é Beltesazar. O Beltesazar é somente carnal, né? Dinheiro é porcaria, mixaria, como é que eu vou dar 10%? Né? O Senhor do tesouro, né? E às vezes o tesouro não é nem ter muito dinheiro, o tesouro da pessoa é pensar assim, que a igreja não precisa de dinheiro, eu não dou nada para ninguém, ninguém me dá nada, para que eu vou dar? Eu que trabalhei, por que eu tenho que entregar para Deus? Então você escolhe se a bênção de Deus vai te alcançar ou não, você vai viver na sua autossuficiência. Mas pense nisso. Você é Daniel, não é Beltesazar. O plano de Deus para você é ser Daniel, nome, Deus é o meu juiz. E o plano do mundo é você ser um Beltesazar, senhor de si mesmo, do tesouro, que não é nem o dinheiro. Em alguns casos pode ser, né? Mas o tesouro aí se refere à mentalidade, à maneira de pensar. Amém? Então, Deus te abençoe e te guie. Em nome de Jesus.